bem-vindo a mais um vídeo dessa série que é para quem está iniciando na área de desenvolvimento. O conteúdo que nós vamos falar hoje é sobre linguagens de programação. Linguagens de programação. Para que serve? Linguagem de programação ela serve para facilitar a comunicação entre o programador e o computador. Um computador ele processa um software por intermédio de números binários, ou seja, 0 e 1, que nós chamamos de bytes. Uma das primeiras formas de programação era o tal de cartão perfurado, que ele tinha basicamente aí a presença e a ausência de furos. Olha só esse exemplo. Atualmente as linguagens elas foram aprimoradas, ou seja, existem maneiras muito mais fáceis com um linguajar mais natural para que o ser humano possa escrever um código com uma sintaxe e o computador interpretar isso. Tipos de linguagens de programação. Basicamente existem dois tipos de linguagens: as de baixo nível e as de alto nível. As de baixo nível elas são mais próximas da linguagem de máquina, ou seja, mais parecido com aqueles zeros e uns. Muitas vezes as instruções no código são focadas na necessidade da máquina, e a necessidade do negócio em si acaba sendo apenas um mero detalhe. Esse tipo de linguagem tende a ser mais complexo, ou seja, você tem que escrever mais código para fazer menos coisas. Porém, uma vantagem desse tipo de linguagem é que ela possui uma melhor performance e desempenho, justamente por não ter tanto trabalho de interpretação da máquina, pois a linguagem já está mais próximo da linguagem de máquina. Esse tipo de linguagem é bastante usado em sistemas embarcados como microcontroladores, etc. Um exemplo de uma linguagem dessa é o Assembly. Agora, já a linguagem de alto nível, ela é mais próxima da linguagem natural do ser humano. Os algoritmos são mais simplificados. Hoje em dia, a linguagem de alto nível é muito mais utilizada. Alguns exemplos são o JavaScript, o Java, o C#, o Python. Vamos ver um exemplo? Esse aqui é o famoso Olá Mundo, né? Então o objetivo desse algoritmo é simplesmente demonstrar para o usuário a frase Olá Mundo. Então olha esse exemplo em Assembly. Então foram necessárias 15 linhas de código só para demonstrar na tela Olá Mundo. Agora vamos ver o mesmo exemplo escrito em Python. Olha lá. Simples, né? Eu apenas tenho uma sintaxe, que é um método nativo da linguagem, chamado print. E dentro dessa função eu estou passando o que a gente chama de string, e dentro dessa string está escrito Hello World. Nosso objetivo daqui para frente é focar em linguagens de alto nível. E aí você me faz a seguinte pergunta: Maranzato, como que o computador entende uma linguagem de alto nível? Então, basicamente, existem aí duas formas de execução de linguagens de alto nível. Ambas as formas são traduzidas para linguagens de baixo nível para que a máquina possa entender. Então, nós temos aqui a linguagem que ela é interpretada ou ela é compilada. Então, o que é um código interpretado? O código ele é executado à medida em que ele é traduzido. Ou seja, para cada instrução, para cada linha do código, existe uma interpretação da máquina. Então, existe uma tradução da linguagem de alto nível para a linguagem de baixo nível, então a máquina entende e executa a cada linha. Isso é importante você entender. Interpretado é traduzido linha por linha. A execução acaba sendo mais flexível, ou seja, você consegue ter uma interação maior aí com o sistema operacional com mais facilidade. Alguns exemplos de linguagens interpretadas são o JavaScript e o Python. A compilada, todo o código do programa ele é traduzido e depois executado. Para isso é necessária a presença de um compilador. Normalmente, uma linguagem compilada são gerados os arquivos binários, como por exemplo o exe do Windows, a DLL, entre outras. E esses arquivos binários, se você abrir ele em modo texto, por exemplo, você vai enxergar um monte de código que você não vai entender, porque já está em baixo nível. Então não são necessárias novas traduções para futuras execuções. E aí a gente tem uma vantagem, é que a execução muitas vezes acaba sendo mais rápida, porque o código que foi gerado na compilação, ele já está escrito em baixo nível. Então não precisa ter que traduzir linha após linha.
acaba muitas vezes tendo uma performance melhor. Alguns exemplos dessas linguagens são o C#, o Java, o C++. Vamos falar também dos tipos de arquitetura de linguagem de programação. Existem aquelas que são focadas num paradigma que é chamado de estruturado. Existe também a programação orientada a objeto. Talvez você tenha ouvido falar já disso, né? Vamos lá, sobre a estruturada. A linguagem estruturada ela é executada em linha após linha. Ela segue a sequência de cima para baixo. Normalmente é um único arquivo para o código. Ela segue uma sequência lógica de eventos, igual a gente viu nas instruções da lógica de programação alguns vídeos atrás. Esse tipo de linguagem é muito boa para entender os conceitos básicos de programação. Um exemplo comum que a gente tem seria um script bash, né? Que é uma linguagem de programação aí nativa da linha de comando Linux. Sobre a programação orientada a objeto, é importante saber que é um paradigma dominante hoje, ou seja, ele é muito utilizado. Existem muitas aplicações que utilizam esse paradigma, essa forma de escrever o código. A programação orientada a objeto ela visa a reusabilidade do código, ou seja, você reaproveita muitas vezes o mesmo código para ser executado por partes diferentes da aplicação. Esse paradigma também lhe evita redundâncias. Existem funcionalidades muitas vezes muito parecidas, ou até a mesma funcionalidade executada em mais de um lugar no sistema, e você tem um único código central. Isso vai evitar que ocorram erros no sistema. Então você imagina que um código que representa uma mesma funcionalidade ele é reescrito 2 vezes no mesmo sistema. Imagina para dar manutenção nisso, você teria que alterar em 2 lugares. E qual seria a chance de você perder a integridade? Por isso, uma vantagem também da programação orientada a objeto é que ela é mais íntegra. Você também acaba tendo mais produtividade, porque você escreve um código que pode usar em mais de um lugar. Ela permite com mais facilidade uma modularização de um sistema. Mas não se preocupe até aqui, a gente vai poder entrar mais em detalhes sobre programação orientada a objeto mais lá para frente. Eu só quis mostrar uma ideia geral aqui. Então resolvi colocar aqui algumas dúvidas comuns que o pessoal costuma ter sobre esse assunto. A arquitetura estruturada ou programação orientada a objeto ela é específica de uma linguagem? Não. Porque essa arquitetura ela depende da necessidade e a abordagem do projeto de arquitetura de software. Essa arquitetura, ou que nós chamamos de paradigma também, muitas vezes numa mesma linguagem você pode estar usando aí uma arquitetura mais estruturada ou orientada a objeto. Não é uma regra específica de linguagem. Eu posso usar programação orientada a objeto em qualquer linguagem? Não também. Existem as mais adequadas para cada abordagem. Nem todas as linguagens vão te permitir que você faça uma estrutura de orientação a objeto. Essa aqui é bem polêmica. Existe uma linguagem melhor do que a outra? E aí, o que você acha? Bom, eu creio que não. O que existem são linguagens mais adaptadas para cada necessidade. Por exemplo, imagina que eu vou só escrever um código de um semáforo que vai ser executado dentro de um Arduino. Um Arduino ele tem um microcontrolador, ele não tem um processador. Então eu tenho que usar uma linguagem que seja mais adaptada para executar nesse tipo de contexto. Eu, por exemplo, não vou executar um código Java em um Arduino. Em vez disso, eu vou usar a linguagem C++, porque é uma linguagem que não tem uma necessidade de ter um compilador igual ao Java, que é bastante robusto. Agora você imagina que eu preciso desenvolver um ERP, um sistema completo de uma empresa, com vários setores diferentes, e eu vou ter uma grande quantidade de dados trafegando, então compensa usar uma linguagem como Java. Ou se eu estou fazendo um código de data science, no qual eu preciso implementar um algoritmo de inteligência artificial. Uma boa linguagem para isso seria o Python. É uma linguagem que possui muitas bibliotecas que favorecem a utilização desse algoritmo de inteligência artificial. Mas enfim, não vou confundir tanto a sua cabeça, eu só queria dar um pouco de ideia de que existem linguagens mais apropriadas para um tipo de aplicabilidade e outras linguagens para outras. Essa é outra polêmica. HTML é uma linguagem de programação? O que você acha? Veja bem, HTML significa Hypertext Markup Language.
linguagem de marcação de hipertexto. Ou seja, ela é uma linguagem de programação? Não, ela é uma linguagem de marcação. É uma linguagem de marcação que é utilizada para construir páginas web. Se você reparar, se você já tem alguma noção de HTML, você vai perceber que ele não insere instruções. Ela tem apenas atributos. Ou seja, é apenas para desenhar uma estrutura de um site. Não existe lógica dentro de um HTML, apenas atributo. Bom, é isso. Espero que você tenha entendido bem aí esses conceitos, espero que eu tenha conseguido compartilhar da melhor maneira. Se você ficou com alguma dúvida, coloque nos comentários e a gente pode começar a discutir em cima disso. Então, o que nós vamos ver a seguir? Tipos de dados e operadores. Espero que você tenha gostado e a gente se vê lá.